Ela foi arrastada para fora do hotel na frente de todo mundo, só porque acharam que ela não tinha dinheiro para estar ali. O gerente ignorou a reserva dela e mandou os seguranças a removerem à força. Mas 3 semanas depois, ele descobriu quem ela realmente era. Aisha Collins empurrou a porta giratória do Hotel Grandeur Imperial, sentindo o coração apertar. Aquele lugar carregava memórias que ela tinha passado anos tentando esquecer. O cheiro de cera no piso de mármore, o lustre gigante no teto, tudo estava igual. Ela arrastou a mala até o balcão de recepção, os sapatos fazendo barulho no silêncio do saguão vazio. A recepcionista levantou os olhos do computador e logo desviou o olhar, como se Aisha fosse invisível. Ela esperou em pé, tentando não se incomodar. Depois de anos morando fora, construindo uma empresa de tecnologia do zero, ela tinha aprendido a lidar com olhares assim. Mas ali, naquele hotel específico, cada segundo de desprezo doía diferente. Com licença, Aisha disse com voz firme. Tenho reserva no nome de Aisha Collins. A recepcionista continuou digitando sem olhar para ela. O acesso de funcionários é pelos fundos. Você está no lugar errado. Aisha sentiu o sangue gelar. Não sou funcionária. Sou hóspede. Foi quando Bradley Thornton apareceu da sala administrativa, ajeitando a gravata cara com aquela expressão de superioridade que ele sempre teve. Ele era o gerente geral agora. Mas Aisha ainda lembrava dele dos velhos tempos, quando ambos eram jovens, e ele já a tratava como se ela não valesse nada. Bradley olhou Aisha de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Escute aqui, moça. Não sei que tipo de confusão você está tentando criar, mas este hotel tem um padrão. Nossos hóspedes são pessoas de um certo nível. Eu fiz a reserva online. Paguei adiantado. Aisha tirou o celular da bolsa, as mãos tremendo um pouco. Posso mostrar a confirmação. Bradley nem olhou para a tela. Qualquer um pode falsificar um comprovante. Acontece toda semana, pessoas tentando entrar onde não pertencem. Um casal de hóspedes passou pelo saguão e parou para observar a cena. A mulher sussurrou algo para o marido, que tirou o celular do bolso e começou a gravar. Aisha sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a cabeça erguida. Sr. Thornton, eu não estou tentando causar problemas. Só quero fazer o check-in na minha reserva. Como você sabe meu nome? Bradley deu um passo à frente, a voz ficando mais alta. Você está me seguindo? Isso é assédio. Mais pessoas começaram a se aproximar. Hóspedes saindo do elevador, funcionários aparecendo das portas laterais. Todo mundo queria ver o que estava acontecendo. Aisha olhou em volta e viu aqueles rostos, alguns curiosos, outros julgadores, nenhum solidário. Bradley fez um gesto brusco para 2 seguranças que estavam perto da entrada. Preciso que removam esta pessoa da propriedade. Ela está perturbando nossos hóspedes. Não, Aisha disse, a voz saindo mais alta que pretendia. Eu tenho direito de estar aqui. Paguei pela hospedagem. Um dos seguranças, um homem grande chamado Marcos, se aproximou hesitante. Ele parecia desconfortável com a situação, mas obedecia a ordens. O outro, mais jovem e ansioso para impressionar o chefe, foi direto agarrar o braço de Aisha. Não toque em mim. Ela se afastou, mas o saguão estava cheio agora. Tinha gente em volta, filmando com celulares, fazendo comentários. Aisha ouviu alguém dizer que ela devia estar tentando aplicar um golpe. Bradley cruzou os braços, satisfeito com o show que estava criando. Você tem 3 segundos para sair voluntariamente ou será escoltada. Aisha tentou mais uma vez. Por favor, apenas verifique o sistema. Aisha Collins. A reserva está lá. Mas Bradley já tinha decidido. Ele fez um sinal com a cabeça e os seguranças avançaram. Marcos pegou a mala dela enquanto o outro segurava seu braço com força desnecessária. Aisha não reagiu fisicamente porque sabia que isso só pioraria tudo, mas cada passo em direção à porta era uma punhalada na sua dignidade. Isso não está certo, ela disse, a voz quebrando um pouco. Vocês estão cometendo um erro. Uma mulher na multidão riu alto. Claro, sempre dizem isso. Aisha foi empurrada para fora do hotel enquanto a chuva começava a cair. A porta de vidro se fechou atrás dela com um som definitivo. Através do vidro, ela viu Bradley voltar para o balcão como se nada tivesse acontecido. Os hóspedes dispersaram, voltando para suas vidas, e a história dela se tornaria apenas mais uma anedota para contar no jantar.
Ela ficou ali parada na calçada, a chuva molhando seus ombros, olhando para aquele prédio imponente. Tinha voltado para aquela cidade cheia de esperança, querendo fazer as pazes com o passado. Em vez disso, foi jogada na cara dela que algumas coisas nunca mudam, que alguns lugares nunca deixariam ela esquecer de onde veio. Mas enquanto a água escorria pelo seu rosto misturada com lágrimas que ela não conseguiu segurar, Aisha sentiu algo diferente crescendo dentro dela. Não era raiva cega, nem desejo de vingança. Era algo mais frio, mais calculado. Uma determinação que ela reconhecia dos anos, construindo sua empresa do nada, enfrentando investidores que duvidavam dela, clientes que não levavam ela a sério. Aisha pegou o celular molhado e fez uma ligação. Jéssica, sou eu. Precisa cancelar meus compromissos da semana. Tenho um projeto novo aqui. Pessoal, urgente. Ela pausou, olhando de volta para o hotel. E quero que você levante tudo sobre o Hotel Grandeur Imperial. Situação financeira, dívidas, processos, tudo. Do outro lado da linha, Jéssica percebeu o tom diferente na voz da chefe. Está tudo bem? Vai estar, Aisha respondeu, já começando a caminhar pela rua em busca de outro hotel. Só me passa esses dados até amanhã de manhã. Ela não sabia ainda exatamente o que faria com as informações. Não tinha um plano detalhado. Mas uma coisa era certa. Bradley Thornton tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Não porque ele a expulsou de um hotel, mas porque ele fez isso na frente de testemunhas, filmado por celulares, deixando provas de algo que ela poderia usar. Aisha encontrou um hotel pequeno algumas quadras adiante. Nada luxuoso, mas limpo e acolhedor. A recepcionista, uma senhora chamada Dona Beatriz, a recebeu com um sorriso genuíno e nem piscou ao ver ela encharcada e com a mala pingando água no chão. Deixa eu pegar umas toalhas para você, minha filha. Aquela gentileza simples quase fez Aisha desmoronar ali mesmo. Ela segurou as lágrimas até chegar ao quarto, fechar a porta e finalmente se permitir sentir tudo. A humilhação, a raiva, a tristeza de perceber que mesmo depois de ter conquistado tanto, algumas pessoas ainda olhavam para ela e só viam alguém que não merecia respeito. Mas no fundo da dor, havia algo mais forte se formando. Um plano, uma estratégia, e a certeza absoluta de que aquela história estava longe de terminar. Aisha acordou antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito. As imagens da humilhação voltando sempre que fechava os olhos. Ela pegou o notebook e abriu os arquivos que Jéssica tinha enviado durante a madrugada. O relatório sobre o Hotel Grandeur Imperial era extenso, detalhado, e cada página confirmava o que ela já suspeitava. O hotel estava afundado em dívidas, processos trabalhistas, fornecedores não pagos, reclamações de clientes. Bradley Thornton tinha assumido a gerência anos atrás, prometendo modernização e lucro, mas o que ele fez foi transformar aquele lugar num negócio falido, sustentado apenas pela reputação do passado. Aisha se levantou e foi até a janela do quarto. Dali ela podia ver os prédios da cidade acordando devagar. Aquele lugar tinha sido seu lar por muito tempo. As ruas que ela via eram as mesmas que percorria quando jovem, pegando ônibus antes do amanhecer para chegar ao trabalho, no próprio Hotel Grandeur. As memórias voltaram com força total. Ela tinha começado ali quando ainda era adolescente, precisando de qualquer emprego para pagar os estudos depois que o pai ficou doente. O gerente da época, Sr. Walters, era um homem justo que deu a ela uma chance quando ninguém mais daria. Aisha limpava quartos, servia café da manhã, fazia de tudo um pouco. Bradley trabalhava na recepção naquela época. Ele vinha de uma família com dinheiro e deixava isso claro em cada interação. Aisha ainda lembrava do jeito que ele a olhava, como se ela fosse sujeira nos sapatos dele. Quando ela conseguiu a bolsa para estudar fora do país, Bradley foi um dos únicos que não a parabenizou. Ele simplesmente disse que alguns lugares não são para certas pessoas. Mas eu provei que você estava errado, Aisha murmurou para si mesma, olhando a cidade. Ela tinha se formado com honras, criado uma empresa de soluções tecnológicas que hoje valia milhões, construído uma vida que a adolescente limpando banheiros do hotel jamais imaginaria possível. O celular tocou tirando ela dos pensamentos. Era Jéssica,
Sempre eficiente mesmo nos fusos horários diferentes. Encontrei algo interessante, Jéssica disse sem rodeios. O Hotel Grandeur está tecnicamente à venda. Os donos atuais são um grupo de investidores que moram no exterior e querem se livrar do problema. O valor de mercado despencou por causa da má administração. Aisha sentiu o coração acelerar. Quanto? Jéssica mencionou um número que fez Aisha sorrir pela primeira vez desde a humilhação. Era uma quantia significativa, mas algo que ela podia pagar sem comprometer seus negócios. Mais importante, era uma oportunidade que parecia ter sido colocada no seu caminho por alguma força maior. Quero que você entre em contato com os donos, Aisha instruiu. Mas faça isso de forma discreta. Use a subsidiária internacional da empresa. Não quero que ninguém aqui saiba que sou eu. Ela desligou e ficou parada no meio do quarto, processando o que estava prestes a fazer. Não era vingança mesquinha que ela buscava. Era algo maior, mais significativo. Uma chance de transformar aquele lugar que representava tanta dor em algo bom. Algo que fizesse diferença na vida de outras pessoas como ela. Dias depois, Aisha estava sentada num café próximo ao hotel, quando viu Bradley saindo pela entrada principal. Ele estava ao telefone, gesticulando irritado, claramente estressado. Ela observou ele entrar no carro importado e sair em alta velocidade. Foi nesse momento que Aisha teve uma ideia. Ela voltou para o hotel pequeno onde estava hospedada e passou a tarde inteira se preparando. Trocou a roupa casual por um conjunto executivo impecável, prendeu o cabelo num coque elegante, colocou os óculos que usava em reuniões de negócios. Quando se olhou no espelho, viu a CEO que ela tinha se tornado, não a mulher humilhada dias atrás. Na manhã seguinte, Aisha entrou no Hotel Grandeur Imperial pela segunda vez. Mas agora era diferente. Ela caminhava com a postura de quem compra lugares como aquele no café da manhã. Um assistente jovem que Jéssica tinha contratado localmente a acompanhava, carregando uma pasta de documentos. A mesma recepcionista de antes a cumprimentou com um sorriso profissional, sem nenhum sinal de reconhecimento. Bom dia, posso ajudar? Tenho reunião com o Sr. Thornton. Sou da Corporação Atlas Internacional. Estamos interessados em discutir a aquisição da propriedade. A mudança foi instantânea. A recepcionista ficou de pé rapidamente, a voz mudando para um tom respeitoso. Claro, senhora. Vou avisá-lo imediatamente. Aisha foi conduzida até a sala de reuniões no segundo andar. O lugar tinha vista para o saguão principal, e ela ficou observando o movimento lá embaixo enquanto esperava. Funcionários correndo de um lado para o outro, hóspedes chegando e saindo, a vida do hotel seguindo seu fluxo. Quando Bradley entrou na sala, Aisha estava de costas olhando pela janela. Ela respirou fundo antes de se virar. Sr. Thornton, obrigada por me receber com pouca antecedência. Bradley estendeu a mão com um sorriso que tentava parecer charmoso, mas era apenas calculista. Ele a olhou nos olhos sem demonstrar nenhum reconhecimento. Os óculos, o cabelo preso, a roupa formal. Tudo tinha criado uma pessoa completamente diferente na percepção dele. O prazer é meu, senhora. Keller. Amanda Keller, representante da Atlas Internacional. Aisha usou o nome falso sem hesitar. Jéssica tinha preparado toda a documentação necessária. Eles se sentaram e Bradley começou sua apresentação ensaiada sobre as maravilhas do hotel. Aisha escutou em silêncio, tomando notas, fazendo perguntas técnicas que deixavam claro que ela entendia do negócio. O hotel tem alguns desafios financeiros temporários, Bradley admitiu quando pressionado, mas nada que não possa ser resolvido com gestão adequada e capital de investimento. Entendo. Aisha folheou alguns papéis. Vi que houve vários processos trabalhistas recentemente. Isso é um padrão? Bradley ficou visivelmente desconfortável. São funcionários insatisfeitos fazendo exigências absurdas. Todos os processos são infundados. Aisha anotou algo mantendo a expressão neutra. E quanto ao incidente que viralizou nas redes sociais recentemente? Uma mulher sendo removida do saguão? O rosto de Bradley ficou vermelho. Isso foi mal entendido que a imprensa distorceu. A pessoa em questão não era hóspede e estava causando perturbação. Ela tinha reserva confirmada. Aisha disse calmamente, tirando uma cópia impressa do comprovante da bolsa. Paga integralmente. Tecnicamente,
O hotel cometeu quebra de contrato e discriminação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bradley abriu e fechou a boca várias vezes, claramente sem saber como responder. Aisha deixou ele sofrer por alguns segundos antes de continuar. Mas isso é passado. Estou aqui para discutir o futuro. Ela se inclinou para a frente. Minha empresa está preparada para fazer uma oferta pela propriedade. Uma oferta justa que cobriria todas as dívidas atuais e ainda deixaria margem para os donos. Bradley se recompôs rapidamente, o brilho de ganância aparecendo nos olhos. Isso seria muito interessante. Quais são os termos? Eles passaram horas discutindo valores, condições, prazos. Bradley tentou negociar cada ponto, mas Aisha tinha feito a lição de casa. Ela sabia exatamente quanto o hotel valia e quanto os donos desesperados aceitariam. Ao final da reunião, Bradley estava radiante. Ele claramente achava que tinha feito um negócio excelente, vendendo um problema por mais do que valia. Senhora Keller, será um prazer fazer negócios com vocês. Aisha apertou a mão dele, segurando o olhar por um momento a mais que o necessário. Ela queria ver se havia algum lampejo de reconhecimento, algum sinal de que ele percebia quem ela realmente era. Mas não havia nada. Para Bradley, ela era apenas mais uma executiva em mais uma negociação. Quando Aisha saiu do hotel naquele dia, ela não saiu pela porta da frente como uma conquista. Ela saiu pelos fundos, o mesmo caminho que percorria quando jovem no final dos turnos de trabalho. Passou pela área de serviço e viu as camareiras tomando café apressado entre um quarto e outro. Viu os cozinheiros na cozinha trabalhando em condições ruins. Viu porteiros mais velhos carregando malas pesadas sem ajuda. E foi ali, vendo aquelas pessoas invisíveis para hóspedes e gerência, que Aisha entendeu completamente o que precisava fazer. Não era sobre Bradley. Nunca tinha sido. Era sobre todas aquelas pessoas que mereciam dignidade, respeito, uma chance. O processo de compra levou algumas semanas para ser finalizado. Aisha usou esse tempo para investigar cada canto do Hotel Grandeur Imperial. Ela entrou como consultora de eficiência operacional, uma posição que Jessica havia negociado como parte da transição. Bradley achou que era apenas procedimento padrão dos novos investidores. Aisha chegava cedo todas as manhãs e ficava até tarde, sempre com a desculpa de estar avaliando processos. Mas o que ela realmente fazia era conversar com os funcionários quando Bradley não estava por perto. Era escutar histórias, entender problemas, ver com os próprios olhos como aquele lugar era gerenciado. Teresa, uma camareira que trabalhava ali há mais de 20 anos, foi uma das primeiras a abrir o coração. Elas estavam sozinhas num corredor do quarto andar quando Teresa finalmente falou. A senhora parece diferente dos outros executivos que vêm aqui. A maioria nem olha para nós. Aisha parou de escrever no tablet e olhou para Teresa com atenção genuína. Conte-me como é trabalhar aqui. E Teresa contou. Contou sobre os salários que nunca subiam, sobre as horas extras não pagas, sobre colegas demitidos sem justa causa. Contou sobre o dia em que Bradley assumiu a gerência e como as coisas mudaram, especialmente para os funcionários negros e latinos. Ele vai inventando motivos para demitir as pessoas, diz que não atingiram metas, que cometeram erros graves, mas a gente sabe que é outra coisa. A gente sente. Teresa limpou uma lágrima que escorreu. Desculpa, nem devia estar falando isso. Não. Aisha segurou o braço dela gentilmente. Obrigada por confiar em mim. Ela ouviu histórias similares de outros funcionários nos dias seguintes. Miguel, o porteiro, contou que foi rebaixado sem explicação depois de anos no mesmo cargo. Carla, da lavanderia, revelou que as máquinas estavam quebradas há meses, mas Bradley se recusava a consertá-las, preferindo gastar dinheiro em decoração para impressionar hóspedes ricos. Cada história era uma peça do quebra-cabeça que confirmava o que Aisha já suspeitava. Bradley não era apenas um gerente incompetente. Ele era alguém que usava poder para oprimir pessoas vulneráveis, repetindo com dezenas de funcionários o mesmo tipo de humilhação que ele tinha feito com ela. Uma noite, depois que a maioria dos funcionários tinha ido embora, Aisha estava revisando documentos na sala de reuniões quando ouviu vozes no corredor. Ela reconheceu a voz de Bradley imediatamente. Precisamos cortar mais custos antes da transição ser finalizada.
Ele dizia para alguém: demita mais 3 camareiras na semana que vem. De preferência, aquelas mais velhas que reclamam demais. Aisha sentiu a raiva subir como fogo nas veias, mas se manteve quieta. Ela sabia que reagir emocionalmente naquele momento destruiria seu plano. Em vez disso, ela gravou a conversa no celular discretamente. Os dias passaram e Aisha continuou sua investigação silenciosa. Ela descobriu que Bradley desviava recursos, inflava notas fiscais, tinha acordos com fornecedores que lhe davam propina. Era um esquema bem montado que explicava parte dos problemas financeiros do hotel. Jessica ligou numa tarde para avisar que os papéis finais estavam prontos para assinatura. A transferência de propriedade será na próxima semana. Os donos atuais confirmaram presença para assinar tudo pessoalmente. Perfeito, Aisha respondeu. E o outro assunto que pedi? Já está resolvido. Falei com todos os funcionários que você indicou. Eles vão estar lá no dia. Aisha desligou e permitiu-se um sorriso pequeno. As peças estavam se encaixando exatamente como ela planejara. Na véspera da assinatura final, Bradley organizou uma festa pequena no hotel. Ele tinha convidado alguns hóspedes importantes e a equipe de gestão para comemorar a nova fase do Grandeur. Aisha, ainda no papel de consultora Amanda Keller, foi convidada como cortesia. Ela chegou vestindo um vestido azul marinho elegante, mas discreto. Bradley a cumprimentou com entusiasmo exagerado, claramente tentando impressioná-la uma última vez. Senhora Keller, que bom que pode vir. Amanhã será um dia histórico para este hotel. Com certeza será. Aisha concordou, a ironia nas suas palavras passando completamente despercebida por ele. Durante a festa, Aisha observou Bradley interagindo com os convidados. Ele era todo sorridente e charmoso com os hóspedes ricos, mas tratava os garçons e funcionários com rispidez. Ela viu ele praticamente empurrar um garçom jovem que derramou acidentalmente uma gota de vinho. Incompetente! Você está despedido! O garçom, que não devia ter mais que 20 anos, ficou pálido. Senhor Thornton, por favor, preciso deste emprego. Minha mãe está doente e... Não me interessa. Pegue suas coisas e saia. Aisha interveio antes de poder se controlar. Senhor Thornton, foi um acidente menor. Certamente não merece uma ação tão drástica. Bradley se virou para ela com uma expressão irritada que ele rapidamente substituiu por um sorriso forçado. Senhora Keller, com todo respeito, gestão de pessoal é minha área. Não podemos aceitar incompetência. Entendo perfeitamente sobre gestão de pessoal, Aisha respondeu com uma calma gelada. E amanhã teremos uma conversa interessante sobre isso. Ela se afastou antes que Bradley pudesse responder, deixando ele confuso e levemente preocupado. O resto da noite passou num borrão. Aisha mal tocou na comida. A ansiedade e a antecipação do dia seguinte dominando seus pensamentos. Quando voltou para o hotel pequeno onde ainda estava hospedada, Dona Beatriz a esperava na recepção com uma xícara de chá. Você está inquieta há dias, minha filha. Quer conversar? Aisha aceitou o chá e se sentou numa das poltronas do saguão. Ali estava uma das diferenças fundamentais entre aquele lugar e o Grandeur. Dona Beatriz tratava os hóspedes como pessoas, não como transações comerciais. Amanhã vai acontecer algo importante, Aisha disse. Algo que vai mudar muitas coisas. Para melhor? Espero que sim, para muitas pessoas. Dona Beatriz sorriu e deu um tapinha carinhoso na mão de Aisha. Então é uma coisa boa. Pode ir tranquila. Naquela noite, Aisha conseguiu dormir melhor do que tinha dormido em semanas. Ela sonhou com o pai, que aparecia no sonho sorrindo e dizendo que estava orgulhoso dela. Quando acordou, havia lágrimas no seu rosto, mas eram lágrimas de paz. A manhã da assinatura amanheceu clara e ensolarada. Aisha se vestiu com cuidado especial, escolhendo um conjunto que era ao mesmo tempo profissional e poderoso. Ela soltou o cabelo, deixando os cachos naturais caírem pelos ombros. Tirou os óculos que tinha usado como disfarce. Quando se olhou no espelho, viu Aisha Collins olhando de volta, não Amanda Keller. O encontro estava marcado para meio-dia no salão de eventos do hotel. Jessica tinha voado especialmente para estar presente, junto com os advogados da empresa. Os donos atuais do hotel, 3 investidores que moravam em outro país, chegaram pontualmente. Bradley estava radiante, vestindo seu melhor terno,
circulando entre todos como um anfitrião perfeito. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O salão de eventos estava montado como uma sala de reunião corporativa. Uma mesa longa no centro com cadeiras de couro, projetor ligado mostrando o logo do Hotel Grandeur Imperial, café e água dispostos nas laterais. Bradley tinha feito questão de que tudo estivesse perfeito para aquela ocasião que ele considerava o maior triunfo da carreira dele. As pessoas começaram a chegar pontualmente. Os 3 investidores, que eram os donos atuais, se sentaram de um lado da mesa. Do outro lado, os advogados da corporação Atlas Internacional organizavam documentos. Jessica estava ao fundo verificando algo no tablet. Bradley circulava pela sala cumprimentando todos, a ansiedade disfarçada por um entusiasmo exagerado. Ele olhava frequentemente para a porta, esperando a chegada da Sra. Keller, a executiva com quem tinha negociado tudo. Aisha estava do lado de fora do salão respirando fundo. Ela pedira para Teresa, Miguel, Carla e outros funcionários-chave estarem presentes também, com a desculpa de que a nova gestão queria falar com eles. Eles estavam num canto, claramente nervosos e confusos sobre por que tinham sido convocados. Quando o relógio marcou o meio-dia exato, Jessica abriu a porta e fez um sinal. Aisha entrou no salão de cabeça erguida, os cabelos soltos balançando com cada passo firme. Ela não usava os óculos, não tinha o cabelo preso em coque, não estava escondida atrás de nenhum disfarce. A reação foi imediata. Bradley, que estava de costas servindo café, se virou ao ouvir os passos. Quando viu Aisha, o rosto dele passou por uma série de expressões numa fração de segundo. Confusão, reconhecimento, choque e finalmente pânico puro. A xícara de café que ele segurava escorregou dos dedos e se espatifou no chão, o som ecoando no silêncio súbito que tomou conta da sala. "Olá, Sr. Thornton", Aisha disse com voz calma, mas que carregava anos de emoção contida. "Acredito que nos conhecemos." Bradley abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Os investidores olhavam confusos de um para o outro. Jessica se aproximou com uma pasta de documentos, o fantasma de um sorriso nos lábios. "Permitam-me me apresentar adequadamente." Aisha continuou caminhando até a cabeceira da mesa. "Meu nome é Aisha Collins. Sou a fundadora e CEO da corporação Atlas Internacional. E a partir deste momento, sou a nova proprietária do Hotel Grandeur Imperial." O silêncio era tão profundo que dava para ouvir a respiração pesada de Bradley. Teresa, que estava entre os funcionários na entrada, levou a mão à boca em choque. Ela tinha reconhecido Aisha desde o primeiro dia de consultoria, mas tinha mantido o segredo conforme pedido. Um dos investidores, Sr. Chen, foi o primeiro a falar. "Sra. Collins, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente." As negociações com sua equipe foram extremamente profissionais. Aisha apertou a mão dele e dos outros 2 investidores, mantendo a postura de empresária bem-sucedida que ela era. Mas seus olhos continuavam voltando para Bradley, que permanecia paralisado no mesmo lugar, cercado por cacos de porcelana e café derramado. "Tem algo errado, Sr. Thornton?" Aisha perguntou. "Você parece ter visto um fantasma." Jessica começou a distribuir documentos. "Como podem ver, todos os termos foram acordados previamente. A transferência de propriedade está pronta para ser finalizada. Precisamos apenas das assinaturas finais." O processo levou aproximadamente 1 hora. Papéis foram assinados, transferências bancárias foram confirmadas, documentos foram autenticados. Bradley assistiu tudo num estado de transe, ainda sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Quando a última assinatura foi colocada no último documento, Sr. Chen se levantou e estendeu a mão para Aisha. "Parabéns, Sra. Collins. O Hotel Grandeur agora é oficialmente seu." Foi quando Bradley finalmente encontrou sua voz. Espere. Tem que haver algum erro." "A Sra. Keller, Amanda Keller. Ela que negociou tudo comigo. Onde ela está?" Aisha se virou para ele devagar, e pela primeira vez desde que entrou na sala, permitiu que um sorriso tocasse seus lábios. "Amanda Keller era apenas um pseudônimo, Sr. Thornton. Um nome que usei porque sabia que você nunca faria negócios comigo se soubesse quem eu realmente era."
Mas você não pode... Isso não é legal. É perfeitamente legal. Jessica interveio, mostrando documentos. Todos os contratos foram assinados por representantes legítimos da corporação Atlas. O fato de a CEO ter usado um nome diferente durante as negociações preliminares não invalida nada. Nossos advogados verificaram cada vírgula. Bradley cambaleou até uma cadeira e se sentou pesadamente, o rosto perdendo toda a cor. Ele começava a entender a magnitude do que tinha acontecido. A mulher que ele tinha humilhado publicamente, que ele tinha mandado arrastar para fora do hotel, agora era sua chefe. Aisha fez um sinal para Jessica, que projetou algo na tela. Eram vídeos de câmeras de segurança mostrando Bradley gritando com funcionários, cenas dele fazendo acordos suspeitos com fornecedores, gravações de áudio das conversas sobre demissões discriminatórias. Durante as últimas semanas como consultora, Aisha explicou, documentei diversos problemas de gestão, assédio moral, discriminação, desvio de recursos, corrupção. Tenho provas suficientes aqui para processos criminais, se eu quisesse seguir esse caminho. Bradley ficou ainda mais pálido, se isso era possível. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis, claramente aliviados por terem se livrado daquele problema. Mas Aisha não tinha terminado. Ela se dirigiu aos funcionários que esperavam na entrada. Teresa, Miguel, Carla, Roberto, Sofia, por favor, entrem. Eles entraram hesitantes, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Aisha os fez sentar nas cadeiras que tinham sido ocupadas pelos investidores. Estas pessoas, Aisha disse gesticulando para os funcionários, são os verdadeiros pilares deste hotel. São eles que fazem tudo funcionar, muitas vezes em condições precárias e sob gestão abusiva. E a partir de hoje, as coisas vão mudar completamente. Ela se virou para Bradley. Sr. Thornton, seus serviços não são mais necessários neste estabelecimento. Você está demitido efetivamente a partir deste momento. Bradley se levantou cambaleante. Você não pode fazer isso. Eu tenho contrato. Eu tenho direitos. Você tem um contrato de trabalho padrão que permite demissão por justa causa. Jessica respondeu friamente. E temos documentação extensa de justa causa. Pode contestar se quiser, mas garanto que não vai querer que as provas que temos se tornem públicas. Bradley olhou em volta desesperado, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares frios ou indiferentes. Os investidores já estavam guardando seus documentos, ansiosos para sair. Os funcionários o olhavam com uma mistura de medo e satisfação contida. Vocês vão me pagar por isso, Bradley disse com a voz trêmula. Todos vão saber o que aconteceu aqui. Vou arruinar a reputação deste lugar. Fique à vontade, Aisha respondeu com calma. Mas lembre-se que se você falar sobre isso publicamente, eu vou me sentir obrigada a divulgar as gravações que tenho, incluindo aquela conversa sobre demitir funcionárias mais velhas para cortar custos. A imprensa vai adorar essa história. Bradley abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele finalmente entendeu que estava completamente derrotado. Sem dizer mais nada, ele caminhou até a porta com os ombros caídos. Na saída, ele parou e se virou uma última vez para Aisha. Por um momento, ela viu algo diferente nos olhos dele. Não era raiva ou ódio. Era reconhecimento tardio de que ele tinha subestimado completamente a mulher errada. Quando a porta se fechou atrás de Bradley, a tensão na sala finalmente se dissipou. Teresa foi a primeira a falar, a voz embargada. Senhora Collins, eu não sei o que dizer. Aisha se aproximou e segurou as mãos dela. Não precisa dizer nada, Teresa. Mas tem muita coisa que eu preciso dizer para vocês, para todos os funcionários. Ela passou a próxima hora conversando com aquele pequeno grupo, explicando suas visões para o hotel, ouvindo sugestões, prometendo mudanças reais. Falou sobre aumentos salariais imediatos, melhorias nas condições de trabalho, programas de treinamento, oportunidades de crescimento. Miguel, que tinha sido rebaixado injustamente, chorou abertamente quando Aisha ofereceu devolvê-lo ao cargo anterior com compensação retroativa. Carla não conseguia acreditar quando ouviu que as máquinas da lavanderia seriam todas substituídas na semana seguinte. Mas por quê? Teresa finalmente perguntou. Por que fazer tudo isso?
Você podia apenas ter comprado o hotel e contratado uma equipe nova. Aisha olhou para os rostos daquelas pessoas e viu neles um reflexo do que ela própria tinha sido anos atrás. Porque eu sei exatamente como é estar na posição de vocês. Eu trabalhei aqui quando jovem, fazendo os mesmos trabalhos que vocês fazem. E eu me lembro de cada humilhação, cada vez que fui tratada como se não valesse nada. Ela pausou, a emoção ficando difícil de controlar. O que Bradley fez comigo há semanas não foi algo novo. Foi apenas mais uma repetição do que ele sempre fez, e eu decidi que tinha que parar. A reunião no salão de eventos terminou com aplausos emocionados dos funcionários e apertos de mão formais dos ex-proprietários que finalmente se livravam do problema. Bradley saiu cambaleante pela porta lateral sem olhar para trás, os ombros curvados em derrota absoluta. Aisha observou ele partir sentindo não satisfação, mas um alívio profundo de que aquele ciclo de abuso finalmente tinha terminado. Quando o salão esvaziou, Jessica se aproximou com o tablet mostrando dezenas de notificações. A imprensa local já pegou a história. 3 jornalistas querem entrevistas ainda hoje. Depois, Aisha respondeu, ainda processando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Primeiro, preciso conversar direito com a equipe. Eles merecem saber exatamente o que vem pela frente. Nas horas seguintes, Aisha reuniu pequenos grupos de funcionários por departamento. Conversou com as camareiras explicando as melhorias que seriam implementadas. Sentou com a equipe da cozinha, ouvindo reclamações sobre equipamentos precários. Visitou a lavanderia, onde Carla mostrou as máquinas quebradas que ela havia mencionado. Cada conversa era uma janela para anos de negligência e desrespeito sistemático. Teresa a acompanhou durante essas reuniões, servindo como ponte entre a nova proprietária e funcionários ainda nervosos. Eles precisam de tempo para acreditar que isso é real, Teresa explicou quando percebeu que alguns eram céticos. Anos de promessas vazias do Bradley deixaram marcas. No final da tarde, Aisha estava no antigo escritório de Bradley, agora oficialmente seu, quando o telefone tocou. Era o número da recepção. Senhora Collins, tem um senhor aqui dizendo que precisa falar urgentemente com a senhora. É um advogado. A voz da recepcionista soava preocupada. Aisha desceu para o saguão e encontrou um homem de terno caro, pasta de couro na mão, expressão séria. Senhora Collins, meu nome é Dr. Henrique Tavares. Represento o Sr. Bradley Thornton. Vim entregar isso pessoalmente. Ele estendeu um envelope oficial. Aisha o abriu e leu rapidamente. Era uma notificação de contestação da demissão, alegando que ela havia sido feita de forma irregular e sem as devidas justificativas. Bradley estava ameaçando processar por danos morais e perdas financeiras. Meu cliente alega que foi humilhado publicamente sem direito de defesa, o advogado continuou com tom profissional, e que as acusações feitas não têm fundamento legal adequado. Jessica, que tinha descido junto com Aisha, pegou o documento e leu com atenção. Todas as demissões foram feitas dentro da lei trabalhista. Temos documentação completa de justa causa. Meu cliente contesta a validade dessas provas, Dr. Tavares respondeu. E mais, ele alega que a forma como a Sra. Collins conduziu as negociações de compra foi fraudulenta, utilizando identidade falsa. Aisha sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Usei um pseudônimo, não uma identidade falsa. A entidade legal que assinou todos os contratos é real e registrada. Seus advogados podem verificar. Ainda assim, meu cliente sente que foi enganado e planeja tornar isso público. O advogado entregou outro documento. Esta é uma notificação de que o Sr. Thornton dará entrevista coletiva amanhã, expondo sua versão dos fatos. Depois que o advogado saiu, Jessica explodiu. Ele está blefando. Não tem caso nenhum. Não importa se tem caso, Aisha disse, sentando numa das poltronas do saguão. O dano já será feito quando ele contar a versão dele para a imprensa. Metade das pessoas vai acreditar sem questionar. Então o que fazemos? Aisha pensou por um longo momento. Nada. Deixa ele dar a entrevista. A verdade tem força própria. Mas na manhã seguinte, quando Aisha acordou e checou as redes sociais, viu que Bradley não tinha esperado pela entrevista coletiva oficial. Ele tinha postado uma declaração longa e detalhada que já estava viralizando. No texto,
Bradley se pintava como vítima de uma armação elaborada. Dizia que Aisha havia planejado tudo desde o início, que tinha deliberadamente se colocado numa situação para ser humilhada e depois usar isso como arma para destruir sua reputação e carreira. Acusava ela de ter usado sua raça e gênero como ferramentas de manipulação. Alegava que as provas apresentadas eram montagens ou tiradas de contexto. A postagem tinha milhares de compartilhamentos em poucas horas. Amigos de Bradley, outros empresários, pessoas que nunca tinham pisado no hotel, todos compartilhavam acrescentando comentários sobre como Aisha era calculista e oportunista. Alguns sites de notícias já republicavam trechos sem verificar os fatos, com manchetes sensacionalistas. A empresária teria armado própria humilhação para assumir hotel. E ex-gerente acusa a nova dona de fraude elaborada. Teresa ligou cedo, a voz carregada de preocupação. Senhora Collins, os funcionários estão vendo essas notícias. Alguns estão com medo do que pode acontecer. Diga a eles para ficarem tranquilos. Vou resolver isso. Mas ao longo do dia, a situação só piorou. Mais portais republicavam a versão de Bradley. Pessoas que Aisha nem conhecia davam entrevistas dizendo que sempre desconfiaram dela. Comentários nas redes sociais se dividiam violentamente entre quem a defendia e quem a atacava. No meio da tarde, Jéssica entrou no escritório com notícias que mudaram tudo. Mariana Salles ligou. Ela quer você no programa Verdade Sem Filtro, hoje à noite, ao vivo. Aisha conhecia Mariana Salles. Todo mundo conhecia. Era a jornalista mais respeitada e temida do país, famosa por entrevistas implacáveis onde nenhuma mentira sobrevivia, mas também onde a verdade precisava ser absoluta. Ir ao programa significava se expor completamente, sem roteiro, sem controle sobre as perguntas, sem chance de edição. É arriscado, Jéssica continuou. A Mariana não vai pegar leve. Ela vai questionar cada detalhe, cada motivação. Se você hesitar em qualquer resposta, ela vai pressionar até você quebrar ou admitir algo. Eu sei, mas é exatamente por isso que preciso ir. Aisha se levantou e olhou pela janela para o movimento da cidade lá embaixo. Quanto mais eu ficar em silêncio, mais a narrativa dele ganha força. Preciso confrontar isso diretamente, agora. Você tem apenas 4 horas para se preparar. Não preciso me preparar. Só preciso contar a verdade. O estúdio do programa ficava do outro lado da cidade. Durante todo o trajeto, Jéssica tentou fazer preparação de crise, listando possíveis perguntas difíceis, sugerindo formas de responder sem se comprometer. Mas Aisha mal ouvia. Sua mente estava em outro lugar, revisitando cada momento desde que entrou naquele hotel semanas atrás. Quando chegaram ao estúdio, havia uma pequena multidão do lado de fora. Manifestantes com cartazes, alguns apoiando Aisha, outros atacando ela. Seguranças fizeram um corredor para ela passar, enquanto gritos vinham de ambos os lados. Justiça para Bradley! Racistas não passarão! Oportunista! Mulher forte! Aisha manteve o rosto neutro e seguiu para dentro. Nos bastidores, técnicos ajustavam microfones e câmeras. Mariana Salles estava em sua sala particular, revisando anotações. Quando Aisha foi apresentada a ela, a jornalista a avaliou com aquele olhar penetrante que fazia políticos tremerem. Senhora Collins, espero que esteja preparada para a conversa mais difícil da sua vida. Não vou pegar leve porque você é mulher ou porque foi humilhada. Vou buscar a verdade, custe o que custar. Não esperava menos. Ótimo. Porque metade do país acha que você é heroína e a outra metade acha que você é vilã. Meu trabalho é descobrir qual das duas está certa. 10 minutos antes do programa ir ao ar, Aisha foi levada ao set. As luzes eram intensas, quase ofuscantes. Ela podia ver sua imagem refletida nos monitores espalhados pelo estúdio e quase não se reconheceu. Parecia mais velha, mais cansada, mas também mais forte do que lembrava. Mariana se sentou na cadeira oposta, ajustando o microfone de lapela sem tirar os olhos de Aisha. Era uma tática psicológica, Aisha sabia. Uma forma de estabelecer dominância antes mesmo de começar. 30 segundos, o diretor anunciou. Jéssica estava fora do set.
visível apenas na periferia da visão de Aisha. Ela fez um gesto de encorajamento, mas seus olhos traíam a preocupação genuína. A luz vermelha da câmera principal acendeu. Mariana sorriu, aquele sorriso profissional que não chegava aos olhos. Boa noite e bem-vindos ao Verdade Sem Filtro. Hoje temos uma história que dividiu o país. Aisha Collins, empresária de sucesso, alega ter sido humilhada em um hotel. Depois comprou esse hotel e demitiu o gerente responsável. Mas há quem diga que tudo foi calculado. Senhora Collins, a pergunta que todos querem responder é simples. Você armou sua própria humilhação? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Aisha olhou diretamente para a câmera, não para Mariana. Ela queria falar com as pessoas em casa, não com a jornalista. Não. E vou explicar exatamente o que aconteceu, sem omitir nada. Aisha respirou fundo antes de começar. Mariana, vou contar minha história completa, desde o início, sem esconder nada. Há muitos anos, quando era adolescente, trabalhei no Hotel Grandeur Imperial. Meu pai tinha ficado doente e eu precisava ajudar com as despesas da casa. Limpava quartos, servia café, fazia tudo o que fosse necessário. Mariana não interrompeu, mas seus olhos estavam fixos em Aisha, avaliando cada palavra, cada expressão. Naquela época, o gerente era um homem chamado Sr. Walters, que me tratou com dignidade. Mas havia outros funcionários, incluindo um jovem na recepção chamado Bradley Thornton, que deixava muito claro que me via como inferior. Consegui uma bolsa para estudar no exterior e fui embora. Construí minha empresa do zero, trabalhando 16 horas por dia durante anos. Aisha pausou, organizando os pensamentos. Semanas atrás, voltei para esta cidade pela primeira vez em anos. Quis ficar no Grandeur por razões sentimentais. Foi lá que meu pai me levou para comemorar quando consegui a bolsa. Tinha memórias importantes naquele lugar. Mas você sabia que Bradley Thornton era o gerente? Mariana interveio. Isso não torna suspeito? Eu não sabia. Fazia anos que não tinha contato com ninguém daqui. Fiz a reserva online sem imaginar quem estava gerenciando o hotel. Aisha olhou diretamente para a câmera. Cheguei no horário marcado, com mala, com confirmação paga, e fui tratada como se fosse uma criminosa tentando invadir o lugar. Descreva exatamente o que aconteceu. A recepcionista me ignorou completamente. Quando insisti que tinha reserva, Bradley apareceu e imediatamente assumiu que eu era funcionária no lugar errado. Quando expliquei que era hóspede, ele disse que eu estava tentando aplicar um golpe. Chamou seguranças que me removeram fisicamente enquanto hóspedes filmavam e riam. A voz de Aisha tremeu levemente, a memória ainda fresca e dolorosa. Fui jogada na rua enquanto chovia. E naquele momento, encharcada na calçada, percebi que não importa quanto você conquiste, não importa quanto dinheiro tenha, algumas pessoas sempre vão olhar para você e ver apenas o que querem ver. Mariana se inclinou. E foi aí que você decidiu comprar o hotel? Não imediatamente. Primeiro fui para outro hotel, um lugar simples onde a proprietária me tratou com gentileza básica que deveria ser normal, mas parecia extraordinária depois do que tinha acontecido. Na manhã seguinte, pedi para minha assistente investigar o hotel. Descobri que estava falido e à venda. E vi uma oportunidade de vingança. Vi uma oportunidade de transformação. Aisha corrigiu firmemente. Porque quando investiguei mais fundo, descobri que o que Bradley fez comigo não era caso isolado. Era padrão sistemático. Havia processos trabalhistas, funcionários demitidos sem justa causa, denúncias de discriminação. Mariana folheou seus papéis. Você usou nome falso nas negociações, Amanda Keller. Como explica isso? Usei um pseudônimo porque sabia que Bradley nunca negociaria de boa fé se soubesse quem eu era. Mas todos os contratos legais foram assinados pela Corporação Atlas Internacional, minha empresa legítima. Não houve fraude. Nossos advogados verificaram cada detalhe. Conveniente. Estratégico, Aisha respondeu. E necessário. Porque durante as semanas que passei disfarçada como consultora, documentei tudo. Conversei com funcionários que tinham medo de falar abertamente. Vi com meus próprios olhos como aquele lugar era gerenciado. Foi quando as portas laterais do estúdio se abriram inesperadamente. Mariana olhou surpresa enquanto Teresa entrava, seguida por Miguel,
Dona Lúcia, seu Domingos, Daniel e mais 6 funcionários. Todos vestidos formalmente, claramente nervosos por estar na televisão nacional, mas com determinação nos olhos. O que está acontecendo? Mariana perguntou para a produção. Um produtor se aproximou rapidamente. Essas pessoas ligaram para o programa durante a tarde. Disseram que trabalham no hotel e têm informações importantes. Achamos que devíamos trazê-las. Mariana avaliou a situação por um momento e então assentiu. Está bem, vamos ouvi-las. Ela se virou para Teresa. Você trabalha no Hotel Grandeur? Teresa se aproximou do microfone que um técnico ofereceu, as mãos tremendo visivelmente. Trabalho lá há 20 anos. 20 anos vendo gente boa sendo maltratada, humilhada, demitida por razões injustas. O Sr. Thornton criou um ambiente onde a gente vivia com medo constante de cometer qualquer erro mínimo. Sua voz ficou mais firme conforme continuava. Ele demitia funcionários mais velhos para contratar mais jovens por salários menores. Demitia mulheres que ficavam grávidas. Demitia qualquer um que questionasse qualquer coisa. E fazia tudo isso com um sorriso no rosto, como se estivesse fazendo um favor para a gente por nos dar emprego. Miguel foi o próximo. Fui supervisor por 12 anos. Fazia meu trabalho bem. Nunca tive reclamação. Um dia o Sr. Thornton me chamou e disse que eu estava sendo rebaixado. Quando perguntei o motivo, ele disse que eu não tinha mais o perfil que o hotel buscava. Perdi 40% do meu salário da noite para o dia. Descobri depois que ele estava substituindo sistematicamente funcionários mais velhos. Dona Lúcia, com mais de 60 anos e olhos marejados, falou sobre trabalhar doente porque não tinha direito à licença médica adequada. Seu Domingos descreveu equipamentos de cozinha quebrados que colocavam sua segurança em risco e como seus pedidos de manutenção eram ignorados enquanto Bradley gastava fortunas decorando áreas que os hóspedes ricos viam. Quando chegou a vez de Daniel, o jovem garçom, sua voz saiu embargada desde o início. Minha mãe está doente. Precisa de remédios caros para o coração. Consegui um emprego no hotel e era a primeira oportunidade decente que eu tinha. Trabalhava duro, fazia tudo certinho. Ele pausou, limpando lágrimas. Numa festa, eu derramei acidentalmente uma gota de vinho. Uma gota. O Sr. Thornton gritou comigo na frente de todo mundo e me demitiu na hora. Quando tentei explicar que minha mãe precisava de mim, ele disse que não era problema dele. A câmera captou Daniel chorando abertamente. Sem aquele emprego, eu não conseguia comprar os remédios da minha mãe. Fiquei semanas desesperado até que a Sra. Collins me deu o emprego de volta e ainda me ofereceu chance de estudar, de crescer. Mariana estava visivelmente afetada, mas manteve o profissionalismo. Essas são acusações graves. Sra. Collins, você tem provas concretas? Jessica, que estava fora do set, fez um sinal. Imagens começaram a aparecer nos monitores. Eram vídeos de câmeras de segurança mostrando Bradley gritando com funcionários. Gravações de áudio de conversas onde ele discutia abertamente demitir funcionários problemáticos. Código para mais velhos, negros, mães solteiras. Temos 12 ex-funcionários dispostos a testemunhar formalmente, Aisha acrescentou. Temos documentos mostrando desvio de recursos, acordos suspeitos com fornecedores onde Bradley recebia propina, manipulação de folhas de ponto. Temos evidências extensas de um padrão sistemático de abuso e má gestão. Mariana estudou os documentos que a produção trouxe. Por que não apresentou tudo isso antes? Por que esperar? Porque meu objetivo nunca foi destruir o Bradley publicamente. Foi transformar aquele hotel num lugar onde pessoas sejam tratadas com dignidade. Mas quando ele começou a espalhar mentiras, quando tentou se fazer de vítima, percebi que precisava expor a verdade completa. A entrevista continuou por mais 40 minutos. Mariana fez perguntas difíceis sobre cada detalhe das negociações, cada decisão que Aisha tomou, cada momento da história. Mas conforme a verdade se revelava camada por camada, ficava claro que não havia armação, não havia manipulação calculada. Havia uma mulher que foi humilhada, investigou, descobriu um padrão de abuso muito maior e decidiu fazer algo a respeito. Quando o programa finalmente terminou, Mariana fez algo inédito. Ela desligou o microfone e se dirigiu a Aisha fora do ar.
Em 30 anos de jornalismo, raramente vi uma história tão clara. Você foi exposta a uma injustiça, mas em vez de apenas buscar vingança pessoal, transformou isso em oportunidade de mudança sistêmica. Isso é raro. Do lado de fora do estúdio, a multidão tinha crescido. Mas agora os cartazes de apoio superavam amplamente os de crítica. Pessoas gritavam palavras de encorajamento quando Aisha saiu. Algumas choravam abertamente, dizendo que tinham passado por situações similares em seus próprios trabalhos. Teresa abraçou Aisha forte. A gente não ia deixar ele destruir a senhora depois de tudo que fez por nós. Vocês não precisavam se expor assim. Colocaram seus rostos, seus nomes na televisão nacional. Precisávamos, sim. Miguel respondeu com firmeza. Porque a verdade importa. E porque a senhora nos ensinou que ficar em silêncio nunca muda nada. Quando Aisha voltou para o hotel, já passava da meia-noite. Ela estava preparada para ir direto para o quarto e desabar, mas encontrou o saguão ainda com luzes acesas. E sentado sozinho num dos sofás, estava Bradley. Jessica se posicionou imediatamente ao lado de Aisha, protetora. Eu não devia estar aqui. Bradley disse antes que qualquer um pudesse falar. Ele se levantou e Aisha viu que parecia completamente destruído. Os olhos vermelhos e inchados, a roupa amarrotada, os ombros caídos em derrota total. Mas eu precisava falar com você. 5 minutos, Aisha concordou, mantendo distância segura. Aqui no saguão. Bradley voltou a sentar e Aisha se sentou num sofá oposto. Eu assisti o programa inteiro. Vi tudo. Os depoimentos, as provas, tudo. Sua voz era rouca, quebrada. E você tinha razão. Sobre absolutamente tudo. Ele esfregou o rosto com as mãos. Aisha, eu não vim aqui me desculpar porque sei que desculpas não apagam anos de comportamento terrível. Não consertam vidas que ajudei a arruinar. Mas vim porque você merece saber a verdade por trás de tudo. Que verdade? Bradley respirou fundo, lutando com as palavras. Quando éramos jovens trabalhando aqui, você tinha algo que eu nunca tive. Propósito real, determinação genuína, humildade que vinha do coração. Não performática. Eu vinha de família rica, tinha tudo materialmente, mas era completamente vazio por dentro. Ele pausou, os olhos fixos no chão. Quando você conseguiu aquela bolsa e foi embora para realizar seus sonhos, eu senti uma inveja tão intensa que me consumiu completamente. Você estava indo construir algo verdadeiro, enquanto eu estava preso numa vida que meus pais escolheram, num caminho que nunca quis. Bradley, deixa eu terminar, por favor. Ele levantou a mão trêmula. Passei anos tentando provar que era melhor que você, que merecia mais reconhecimento. Quando voltei para gerenciar este hotel, eu já tinha me tornado tudo que odiava em mim mesmo. Tratava as pessoas exatamente do jeito que tinha medo de ser tratado. Usava meu poder para esmagar outros porque me fazia sentir importante, grande. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. E quando você entrou naquele saguão semanas atrás, quando te vi ali com sua mala e sua dignidade, eu te expulsei porque sua simples presença me lembrava de todas as minhas falhas, de todos os sonhos que abandonei por covardia, de todas as escolhas erradas que fiz. Aisha escutava em silêncio, vendo não um vilão unidimensional, mas um ser humano profundamente quebrado. Perdi tudo agora. Minha reputação está destruída, minha carreira acabou, minha família não quer mais falar comigo. Amigos que pensei que tinha me abandonaram. Estou sendo processado por 3 ex-funcionários. E sabe o que é pior? Sua voz quebrou completamente. Eu mereço cada consequência, cada porta fechada, cada olhar de desprezo. Ele olhou para Aisha com olhos vermelhos. Mas o que realmente me destruiu foi assistir aquele programa. Ver Daniel falando da mãe doente, Teresa com 20 anos de serviço desvalorizado. Percebi que não fui apenas um mau chefe. Fui um ser humano terrível que causou sofrimento real em vidas reais. Aisha sentiu algo complexo se movendo dentro dela. Não era perdão barato ou fácil. Era a compreensão profunda de que pessoas machucadas machucam outras pessoas. Bradley, o que você fez foi profundamente errado. Mas eu entendo algo que talvez você ainda esteja começando a entender. Ele esperou. Dor não curada se transforma em dor causada aos outros. Você estava machucado e acabou machucando dezenas de pessoas. Esse ciclo vicioso precisa parar em algum ponto.
E só para quando alguém tem coragem de olhar para o próprio sofrimento e escolher conscientemente não o passar adiante. Você está me perdoando? Aisha pensou cuidadosamente. Estou dizendo que não vou deixar o que você fez definir quem eu sou daqui para frente. Não vou carregar raiva que só me machucaria. Mas perdão não significa ausência de consequências. Você precisa lidar com elas. Fazer o trabalho real de se tornar uma pessoa melhor. Bradley assentiu aceitando. Comecei terapia esta semana. Arranjei emprego num mercado pequeno, empacotando compras. Paga pouco, é humilde, mas é honesto. Pela primeira vez em anos consigo olhar no espelho sem sentir nojo total de mim mesmo. Ele se levantou para ir embora, mas parou. Uma última coisa. Daniel, aquele garçom. A mãe dele, Dona Conceição, trabalhou aqui anos atrás. Eu a demiti quando ela pediu folga para quimioterapia. Disse que não podia me dar ao luxo de funcionários problemáticos. Destruí aquela família 2 vezes. Vou ter que viver com isso para sempre. Depois que Bradley saiu, Aisha ficou sentada no saguão silencioso por longo tempo. A conversa tinha aberto feridas que ela não sabia que ainda tinha, mas também trouxe uma clareza inesperada. Ela não tinha comprado o hotel por vingança. Tinha comprado por redenção, não só a dela, mas de todos que sofreram ali. Nas semanas e meses seguintes, as transformações no Hotel Grandeur Imperial se tornaram visíveis e profundas. Máquinas novas na lavanderia fizeram Carla chorar de alegria. A cozinha foi completamente reformada e seu Domingos finalmente tinha ambiente digno de suas habilidades. Uniformes confortáveis substituíram os antigos. Mas as mudanças mais importantes eram invisíveis. Sorrisos genuínos, conversas sem medo, um ambiente onde dignidade era direito, não privilégio. Aisha criou o programa de bolsas prometido e a resposta foi avassaladora. Daniel foi um dos primeiros beneficiados. Foi Dona Conceição, sua mãe, quem trouxe o fechamento mais emocionante. Ela apareceu no escritório de Aisha numa manhã, nervosa, mas determinada. Senhora Collins, vim agradecer, não apenas pelo emprego do meu filho, mas por ter devolvido a esperança dele. Conceição contou então sua história completa. Como tinha trabalhado no hotel anos atrás. Como tinha sido demitida cruelmente quando precisou fazer quimioterapia. Como seu filho precisou largar a escola aos 15 anos para trabalhar e pagar as contas médicas dela. Daniel nunca pôde voltar a estudar. Trabalhou em subempregos terríveis para me manter viva. Quando conseguiu emprego aqui, era a primeira chance decente. E aí, ela não terminou, mas não precisava. Dona Conceição, eu não sabia de toda essa história. Mas a senhora precisa saber por que o que fez não foi só dar emprego. Foi devolver dignidade. Foi mostrar para o meu filho que vale a pena ser pessoa boa mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Ela tirou um envelope da bolsa. Não tenho muito, mas quero contribuir para o programa de bolsas. São R$200, é o que posso. Aisha sentiu lágrimas nos próprios olhos. Ela aceitou o envelope, mas meia hora depois, Conceição saiu do escritório com algo muito diferente. Um contrato de trabalho como coordenadora do programa de mentoria para jovens funcionários. O Hotel Grandeur se tornou referência nacional em gestão humanizada. O faturamento aumentou 40%, provando que ética e lucro não são opostos. Mas para Aisha, o momento mais importante aconteceu numa tarde comum. Ela estava no saguão quando viu uma mulher negra com 2 crianças entrando nervosa, carregando malas antigas, com aquela expressão de quem não tem certeza se será bem recebida. Aisha se aproximou imediatamente com um sorriso genuíno. Bem-vindos ao Hotel Grandeur Imperial. Meu nome é Aisha Collins e garanto pessoalmente que vocês terão a melhor experiência possível. A expressão de alívio no rosto da mulher disse tudo. Enquanto acompanhava a família, Aisha olhou ao redor. Funcionários felizes, hóspedes de todas as origens sendo respeitados igualmente, um ambiente onde a humanidade vinha primeiro. E percebeu algo fundamental. O que aconteceu não era sobre vingança, era sobre quebrar ciclos de dor. Era sobre escolher ser a pessoa que você precisava quando estava perdida. Era sobre usar poder para libertar, não oprimir. Naquela noite, na varanda observando a cidade, ela finalmente entendeu. Verdadeiro sucesso não está em esmagar quem te machucou. Está em transformar dor em propósito. Em usar sua história para mudar histórias de outros.
em lembrar cada pessoa de que todos têm valor, dignidade, potencial. E isso era tudo que sempre importou. Fim da história.